Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 86, tá bom? Qual que é o contexto histórico aqui? Joseph Smith, ele estava revisando as traduções que ele havia feito ali da Bíblia, tá bom? E aí, então, o Senhor, ele dá uma iniciativa. Ele dá essa revelação aqui, né? Não era algo que ele estava perguntando, ou coisa assim, mas o Senhor dá essa revelação aqui para Joseph Smith, tá bom? Então, essa revelação aqui, o Senhor ele vai explicar sobre a parábola, tá bom? Do joio e o trigo, que se encontra lá em Mateus capítulo 13, tá bom? Do versículo 24 ao versículo 30, o Senhor ele conta lá a parábola do joio e o trigo, tá bom? E depois o próprio Salvador Jesus Cristo, ele explica o que é a parábola lá do joio e o trigo, porque os seus discípulos, os apóstolos, perguntaram para ele. E ele explica para eles. Porém aqui, o Senhor, ele vai dar uma explicação, numa aplicação daquela época e também uma aplicação para a nossa época agora. Coisas diferentes que não foi dito lá em Mateus 13, algumas explicações ele traz aqui para nós. Então essa revelação aqui a gente vai ler do versículo 1 ao 7, que é mencionado essa parábola aí do joio e o trigo. Espero que vocês estejam familiarizados com essa parábola. Se você não está lembrando da parábola, para um pouco o vídeo, pega as escrituras, lê lá Mateus 13, do versículo 24 ao versículo 30, tá bom? Então vamos trazer aqui a própria explicação do Senhor sobre essa parábola, e eu gostei bastante de alguns elementos, coisas diferentes que ele trouxe também. Então vamos lá, o versículo 1 diz assim: em verdade, assim diz o Senhor a vós, meus servos, em relação à parábola do joio e do trigo, né? Então aqui, o Senhor mesmo, ele vai interpretar essa parábola tal como ele fez lá no Novo Testamento, tá bom? Então essa revelação assim, aqui eu achei bem profunda, e hoje eu estudei bem rápido aqui para compartilhar com vocês. Não tive tanto tempo de me aprofundar, mas eu achei tão íntimo e profundo a explicação que o Senhor ele dá sobre essa parte aqui. Aqui então ele fala no começo aqui do versículo: em verdade assim diz o Senhor a vós, meus servos. Eu acredito que Deus ele queria que nós soubéssemos dessas coisas aqui. Por isso que ele revelou a Joseph Smith, para que nós tivéssemos conhecimento da aplicação dessa parábola também para nossos dias, interpretando também da maneira antiga, colocando em um contexto que a igreja entra, né? Se vocês lembram bem a parábola do trigo e do joio lá, fala sobre o campo, né? O campo ele é o mundo, né? Basicamente ali o homem bom saiu, semeou boa semente no seu campo para brotar o trigo, mas foi lá o maligno, né, o homem mau, e distribuiu o joio, né, para estragar a plantação ali. Então, dentro desse contexto histórico, vamos ver aqui o versículo 2, diz assim: eis que em verdade vos digo que o campo era o mundo, e os apóstolos eram os semeadores das sementes. Então, olha só, ele está falando no passado. Como ele explicou lá no Novo Testamento, ele está falando, olha, o campo era o mundo. E também ele falou do semeador, e aqui ele fala que o semeador era os apóstolos. Então a gente tem que colocar essa parábola dentro do contexto que o Senhor está falando aqui. Ele está falando agora sobre o passado, que os apóstolos naquela época eles eram os semeadores, tá bom? Então, continuando o versículo 3, né? E depois de terem adormecido, a grande perseguidora da igreja e apóstata, a prostituta, sim, a Babilônia, que faz com que todas as nações bebam do seu cálice, em cujos corações o inimigo, sim, Satanás, assenta-se e para reinar. E eis que ele semeia o joio. Portanto, o joio sufoca o trigo e impele a igreja para o deserto. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, que ele falou, né? Depois de terem adormecido. De quem ele está falando? Dos apóstolos. Ele está falando da época dele, que ali eram os apóstolos. E fala que depois deles terem adormecido. Então aqui, olha bem, a palavra adormecido, ela é um sinônimo para a morte também.
né? É um eufemismo da morte, né? Fala, adormeceu. Tem várias passagens nas escrituras que fala que quando a pessoa morre, está dormindo. Então aqui está falando, olha, depois que os apóstolos adormeceram, ou seja, depois que os apóstolos morreram, tá bom? É isso que ele está colocando aqui. Depois que os apóstolos eles adormeceram, ou seja, eles morreram, a igreja então ela ficou sem uma liderança, né? E aí abriu espaço para a apostasia. Aí então ele fala sobre a prostituta, a Babilônia, que é um símbolo, né, da iniquidade e um símbolo também de afastar as pessoas de Deus, né? Então a Babilônia aqui representa a corrupção aos costumes certos, né, dos mandamentos de Deus. E aí ele inclui aqui Satanás, que reina no coração das pessoas, né, para corromper as pessoas aqui. Ele que espalha o joio. O joio aqui é tanto iniquidade, maldade, como também doutrinas falsas, tá bom? Doutrinas falsas, práticas de coisas erradas, tá bom? Então é isso que significa aqui o joio, né? Doutrinas práticas, falsas. E aqui ele fala então que a igreja ela foi impelida para o deserto. O deserto sempre é sinal de aflição, de amargura, tristeza e de apostasia. Então ele impeliu a igreja para o deserto, para a apostasia, porque a igreja estava sem liderança, os apóstolos adormeceram, morreram. Então o inimigo ele empurra a igreja ali para a apostasia. A gente pode ver isso melhor lá em Apocalipse 12, versículo 6, tá bom? Continuando aqui o versículo 4, Doutrina e Convênio 86, versículo 4 diz: mas eis que nos últimos dias, aqui é importante, porque ele falou da igreja no passado, que os apóstolos adormeceram, e a igreja entrou em apostasia, uma apostasia geral, quando fala que impeliu para o deserto, tá bom? Então, agora ele está falando dos nossos dias. Então, vamos trazer essa mesma parábola e a explicação do Senhor para os nossos dias. Então, o versículo 4 diz: mas eis que nos últimos dias, sim, agora, quando o Senhor está começando a trazer à luz a palavra, e a haste que está brotando está ainda tenra. Então aqui está falando da restauração do evangelho em andamento em nossos dias. Ou seja, a palavra está tendo luz nos nossos dias, tá bom? Aqui ele falou de uma haste, né? Uma haste tenra. A haste é o tronquinho de um ramo, né? De uma planta. Ele está falando aqui da igreja nova, né? A igreja restaurada era uma igreja nova e tenra ali no seu crescimento. Ela era frágil, é isso que ele está colocando. De certo que foi profetizada que ela ficaria forte, como nós temos hoje, né? A igreja bem mais forte do que no passado, e cada vez vai aumentando, né? A fortaleza da igreja, tá bom? O reino de Deus está crescendo na terra. Mas aqui ele fala dessa haste tenra, ou seja, nova, tá bom? Ou seja, frágil ali em crescimento na época de Joseph Smith, tá bom? E aí o versículo 5 diz assim: eis que em verdade vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite, pois estão prontos, esperando para ser enviados a ceifar o campo. Então aqui falando que os anjos estão prontos, né, para fazer essa separação do trigo e o joio, tá bom? Ele quer fazer a separação ali. Então eles estão clamando, aguardando ansiosamente a missão deles, que é fazer essa separação aqui. O versículo 6 e 7 eu vou ler junto aqui para nós finalizar o nosso estudo, tá bom? Versículo 6 e o 7 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, ou seja, os anjos estavam ansiosos, né, esperando, aguardando ali a ordem do Senhor, e o Senhor diz: disse-lhe, porém, o Senhor: não arranqueis o joio, enquanto as folhas estiverem ainda tenra, pois em verdade a vossa fé é fraca, para que não destruais também o trigo. Portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos, até que a colheita esteja completamente amadurecida. E então colhereis primeiramente o trigo dentre o joio, e depois da colheita do trigo, eis que o joio será arrancado em feixes no campo, e estará pronto para ser queimado. Então aqui a gente vê a misericórdia de Deus, né? Falando para esperar
e que primeiro deveria fazer essa separação, retirar o trigo primeiro, né? Aqui, quando ele fala que a igreja era tenra, né? Era um broto, como nós vimos ali, né? Significando que ela era fraca também. Se fosse naquele momento fazer a colheita, muitos, né, ainda não haviam se fortalecido na fé. Isso nós podemos trazer uma pergunta pessoal para nós. Eu estou preparado para a segunda vinda de Cristo? Essa é a questão, né? Porque a misericórdia de Deus, ele traz essa questão. Espera um pouco, né, para que primeiro possamos colher o trigo, tá bom? Então essa é a questão aqui. Ele diz que a fé da nova geração dos santos ainda está em crescimento, e está até hoje, né? E uma separação prematura poderia prejudicar o trigo, ou seja, os fiéis. O Senhor confirma que o trigo e o joio então vai continuar juntos, crescerem juntos, né? Até o tempo de fim. E aí então ele falou que o trigo será reunido, ou seja, os fiéis serão escolhidos. Aqui então, quando falar que o trigo vai ser reunido, significa que nós vamos ser selados, que nós vamos ser exaltados. O Senhor está confirmando isso na nossa vida ainda, tá bom? Por esse processo de amadurecimento que nós vamos passando com o Evangelho. Aqui também, deixa eu ver, depois que o joio for separado e destruído, né? Aqui então a gente vê uma linguagem escatológica, né? Desde a época de Jesus Cristo, a igreja entrando em apostasia, né? Deus começando de novo, restaurando a igreja e deixando aqui até os últimos dias, tá bom? Deixando os últimos dias para a destruição final ali dos iníquos. Então tem várias aplicações aqui, né? A gente vê que o Senhor demonstra paciência e misericórdia, permitindo, né, que a colheita seja adiada um pouco mais para que nós estejamos prontos, para que dê tempo daquela pessoa de que ainda não foi ao templo, vai ao templo fazer seus convênios. Então o Senhor está demonstrando a sua misericórdia, tá bom? E aqui o fato que eu concluo é que nós devemos continuar sendo trigo, tá bom? E não se tornar em joio, não produzir obras dignas, né, que o Senhor espera de nós. Então, eu vou ler só até o versículo 7 hoje. Vou deixar algumas análises aí na descrição do vídeo, tá bom? Para quem quiser acompanhar mais. E amanhã a gente volta a partir do versículo 8 e encerra a sessão 86 aqui de Doutrina e Convênio. Gratidão por todos os dias vocês estarem aqui e estudarem comigo. Mesmo na correria, quando a mensagem é curta como hoje, tá bom? Gratidão mesmo. Essa mensagem nós compartilhamos com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.